impede crescer? Romanos 1, 28 a 32. Além do mais, visto que desprezamos o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticar o que não devem. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, inveja e depravação, homicídio, rivalidade, engano, malícia, e são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, invertem as maneiras e praticam o mal, e desobedecem aos seus pais. Versículo 31. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que os praticam tal coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que o praticam. Irmãos, esse texto aqui é muito forte, está relacionado a outro contexto, mas eu quero trazer para você o princípio desse texto, que ao desprezar o conhecimento de Deus, nos fazem pessoas muito piores. A Bíblia fala que descreve, né, aqueles que desprezam o conhecimento de Deus. A Bíblia fala que eles são injustos, maldosos, gananciosos, depravados, homicidas, caluniadores, insolentes, arrogantes. Fala, misericórdia, pastor, não sou isso não. Amém. Não estou falando que a gente é isso. Eu falo que quanto mais nos afastamos de Deus, é natural que esses adjetivos aqui, adjetivos não, né? Que essas situações aqui aconteçam na nossa vida. Porque quanto mais longe de Deus eu estou, mais arrogante eu fico. Quanto mais longe de Deus eu estou, mais a minha mentalidade é reprovável, mais presunçoso eu sou, mais mentiroso a pessoa é, mais desobediente ele é. Então, irmãos, para iniciar, o que me afasta do crescimento? Desprezar o conhecimento de Deus. Quando eu desprezo o conhecimento de Deus, eu não consigo crescer. A Bíblia fala em Oséias 4:6 o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Não conhecer a Deus nos faz ignorante acerca das promessas, nos faz menos potente a respeito daquilo que eu posso ser. Eu fico sempre às margens do que eu posso ser, porque eu não conheço nem a Deus, nem o potencial que é em mim quando eu estou em Deus. Quando eu conheço a Deus, eu posso dizer, olha, nele eu sou mais que vencedor. Mas quando eu não conheço a Deus, eu falo, olha, a situação está decretada, não tem jeito. Quando eu conheço a Deus, eu entendo que para Deus o impossível é só um detalhe. Mas quando eu não conheço a Deus, eu creio que a situação ela já está fadada à derrota. Então, irmãos, não conhecer a Deus vai me afastar do crescimento. Você vai perceber que aquelas pessoas que conhecem a Deus, que se envolvem com Deus, elas estão crescendo diariamente. Olha ao seu redor e lembre-se de uma pessoa que conheceu a Deus há 10 anos, há 15 anos, e veja se dia a dia ele não está abençoado, não está melhor do que ontem. Tem problema? Claro que tem. Tem situação, tem gigante para matar? Tem. Mas, irmãos, é um nível diferente. É muito diferente esse crescimento no Senhor. E geralmente é sustentável, é saudável. Tem pessoas que estão prosperando e logo caem e não conseguem avançar, e sente um vazio, e tem um problema para resolver, e coisa pequena derruba ela de novo. Mas quando o crescimento é em Deus, e ele conhece a Deus, ele está alicerçado numa promessa de Deus para a vida dele. E ele consegue avançar e crescer e romper. Então, Oséias 4:6 diz que o meu povo perece, ou foi destruído, porque falta conhecimento. Então, irmãos, o que te impede de crescer? Resposta: conhecer mais a Deus. Se eu conheço mais a Deus, eu consigo avançar. Até porque, a gente ouve falar muito isso, né? A Bíblia é o manual de instrução do ser humano. Assim como você compra um carro novo, você tem que ler ali o manual. Você compra um eletrodoméstico novo, tem que ler o manual para poder organizar aquilo, para poder melhorar as funções daquilo. O manual do cristão, do ser humano, é a Bíblia. Então, quanto mais eu conheço de Bíblia, mais eu conheço de Deus, mais eu conheço de mim, e mais eu posso potencializar aquilo que tem em mim através do Espírito Santo. Então, eu preciso conhecer a Deus. E quando eu conheço ao Senhor, eu entendo como Ele age. Eu falo, eu sei o que Deus está movendo. Eu já entendi, porque há um tempo atrás Deus falou comigo dessa maneira. E eu sei como
caminhar para poder alcançar isso ou aquilo. Não, mas eu sei que é assim que Deus move. Lembra, irmãos, como quando a Bíblia fala que Samuel era bem novinho, estava na casa de Eli, e Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. E a Bíblia fala que ele estava lá dormindo à noite, e ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel, e ele não sabia o que era, ele não conhecia Deus. Ele não respondeu nada, porque ele não conhecia como Deus movia. Ele escuta a segunda vez, ele vai até Eli, o profeta, o sacerdote. Eli, você me chamou? Não, não chamei não. Não, é porque eu ouvi alguém me chamar. Eli já conhecia a Deus. Falou, olha, Samuel, isso é a voz de Deus. Se você ouvir de novo, diga, eis-me aqui, Senhor. Olha que interessante, irmãos. Alguém que conhece a Deus tem muito mais probabilidade de alcançar o máximo em Deus. Porque se Samuel não responde a Deus, como Deus ia falar com ele? Mas ele não conhecia. Mas Eli conhecia e ensinou. E aí a Bíblia fala que quando o Senhor chama novamente a Samuel, ele diz o quê? O que ele aprendeu, que agora ele também estava conhecendo a Deus. Eis-me aqui, Senhor. E aí toda a jornada de Samuel com Deus foi poderosa. Porque ele crescia dia a dia em conhecer ao Senhor. Então, quando eu conheço ao Senhor, irmãos, é mais fácil me conectar com Ele. É mais fácil eu me conectar com algo muito maior do que eu. O propósito de Deus na minha vida. Tem pessoas que vão passar a vida toda sem entender o propósito de Deus. Vão viver, vão acordar, vão dormir, vão virar o ano, vão passar um mês, vão fazer aniversário. Mas ele vai ficar aquém daquilo que ele poderia alcançar, porque ele não conhece ao Senhor e não conhece o potencial que ele tem em Deus. Então, interessante, Elias no Monte Carmelo, ele conhecia muito a Deus. E ele conhecia tanto a Deus, que a Bíblia fala que ele tinha ali uma disputa entre os profetas de Baal, e ele ora, e ele tinha certeza que Deus ia cerrar os céus, e não ia permitir que Baal se manifestasse. E ele tinha tanta convicção, se você ler o texto lá, você vai perceber, que ele começa a fazer chacota dos profetas de Baal. E fala, olha, clame mais alto, porque talvez seu Deus está dormindo. Não era isso, é porque ele tinha certeza como Deus ia agir. E a fé dele era tamanha, irmãos, era tão grande, que ele, antes de orar, ele joga água no lugar que Deus ia consumir com fogo. Porque ele era ousado e ele sabia, Deus vai mover. Eu conheço como Deus move. Por que ele pôde fazer isso? Porque ele conhecia a Deus. Ele sabia que Deus ia se manifestar, que Deus ia glorificar o nome de Deus ali naquele momento. Então ele precisava disso, de mostrar para as pessoas como Deus age. Mas é tão interessante que mesmo Elias, sendo esse grande homem de Deus, ele sai do Monte Carmelo, num lugar que Deus honrou o nome de Deus ali, e ele já sai dali para uma caverna, um momento de baixa, onde ele teve medo da ameaça de Jezabel. O que eu quero te falar com isso? Muitas vezes, nós estamos no processo de conhecer a Deus, de saber como Deus age, de empenhar uma vitória, mas isso não te isenta de amanhã ter uma pequena derrota, um pequeno retrocesso, de acontecer algo que está fora do seu controle, algo que não tem como você resolver naquele momento, não tem como, e agora? Agora vou esperar Deus mover, vou esperar Deus agir. Nós, irmãos, estamos fadados a todo tipo de intempérie no mundo. Então, não existe, eu não conheço ninguém que está o tempo todo cantando vitória. Não existe essa pessoa que nunca passou por uma dificuldade, por um momento de não saber o que fazer, e não é isso que nos define. Mas quando a pessoa conhece a Deus, ele fala, olha, eu sei que meu Redentor vive. Por isso eu posso crer no amanhã. Ele pode dizer, olha, eu sei que Deus vai usar tudo isso para glorificar o nome dEle. Ele pode dizer, olha, eu sei que o que eu estou passando é uma leve e momentânea tribulação, mas vai produzir um peso de glória amanhã na minha vida. Então, irmãos, conhecer a Deus te deixa mais tranquilo. Conhecer a Deus te deixa mais em paz, em face às guerras, às dificuldades, às batalhas, os problemas. Então, eu quando quero crescer, eu preciso primeiro conhecer a Deus para saber como Deus move. E Oséias também diz o seguinte, olha, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus e preciso prosseguir em conhecer a Deus, porque é um Deus de novidades. É um Deus de novo, é um Deus que faz algo novo. E tem uma frase que eu carrego comigo, eu gosto muito,
e se aplica aqui nesse momento, é o seguinte: tudo o que eu ainda não tenho é fruto do que eu ainda não sei. Essa frase é muito forte. Tudo que você não tem é fruto do que você ainda não sabe. Então, olha, a pessoa que não tem muita fé é porque ele não sabe o tamanho de Deus na vida dele. Sei lá, a pessoa não tem ainda a habilidade de fazer uma cirurgia, porque ele ainda não estudou para ser um médico. Então, eu não sei operar um bisturi. Bom, então eu não tenho habilidade, mas se eu estudar, se eu conhecer e se eu souber aquilo, amanhã eu vou poder exercer essa tal profissão, por exemplo. Então, tudo que você não tem é fruto que você ainda não sabe. Pastor, eu não tenho tanta confiança em Deus assim. Você ainda não experimentou o poder do Senhor na totalidade. Não, minha fé ainda não está tão desse tamanho ainda não. Não, então você vai ter que passar por um momento de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer para ter a sua fé aumentada. Então, irmãos, se você quer algo que ainda age no seu coração para o seu crescimento, conheça primeiro a Deus, depois se aprofunde naquilo que você quer conhecer e crescer. Olha que interessante, a mulher samaritana lá em João 4, quando ela está ali com Jesus, e aí Jesus pede água a ela, todos lembram desse texto? João 4, mulher samaritana. Aí quando ela vai questionar Jesus, ela fala: mas quem é tu, sendo judeu, e pede água samaritana? O que o Senhor responde a ela? Ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água. Ela não sabia quem era Jesus. Ela não sabia o poder que existia em Jesus. Ela não sabia quem estava diante dela naquela hora. Mas Jesus falou: se você soubesse. Então, irmãos, tudo que eu não tenho é fruto que eu ainda não sei. Porque Jesus fala: se você soubesse, você me pediria água, eu te daria água viva. Então, irmãos, o segredo está em saber. O segredo está em conhecer. E Oséias fala: o segredo está em prosseguir em conhecer. Não só conhecer, eu já conheço a Deus, não. Prossiga em conhecer. Conheça mais, se aprofunde, vai além, porque tem algo novo para nós em todo tempo, em todo momento. Então, o que nós queremos, em resumo da nossa vida, irmãos, eu tenho certeza. Pastor, eu quero dias melhores. Se eu conhecer a Deus, Jeremias 29:11, a Bíblia fala, Deus falando: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de guerra, para te dar o fim que você deseja. Eu quero que minha família seja salva. Atos 16:31. Crê no seu Deus e ser salvo tu e tua casa. Irmãos, o segredo está em conhecer. Não, pastor, eu quero paz na minha vida. Vamos lá, Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e seus pensamentos. Que interessante, já viu como o crente está passando por tribulação, por guerra, por problema, e ele conhece a Deus? Ele fica em paz, porque ele sabe que Deus em algum momento vai agir, vai mover, vai transformar, vai restaurar, vai abençoar, vai mudar aquela circunstância. Mas o contrário de paz é a falta de conhecimento de Deus. Quem aqui não tem um testemunho para contar? Todos temos. Olha, tal dia eu passei por isso, e estava assim, e não tinha como resolver, porém, mas, no entanto, Deus agiu, e a porta abriu, e a coisa aconteceu, e o negócio fluiu, e Deus abençoou, e tudo mudou. Então, irmãos, conhecer ao Senhor vai destravar na sua vida um grande crescimento. Por exemplo, se eu quero prosperidade em Deus, a Bíblia fala em Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Olha que interessante. Se eu conheço a Deus e quero prosperar, a Bíblia me orienta a conhecer a palavra de Deus, guardar no meu coração a palavra, não me afastar de Deus, e tudo que eu fizer, eu vou prosperar e ser bem sucedido. Olha um texto também, irmãos, que fala muito sobre isso. Salmo 1, versículo 1. Como é feliz o que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e não se assenta à roda dos zombadores. Antes, sua satisfação e prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Esse é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que fizer, prosperará. Irmãos,
olha que interessante, o manual, né, o modelo de operar do ser humano está na Bíblia. E como eu não conheço, eu não posso usar. E aí eu estou vendo aqui, né, em você um grande potencial para fazer muitas coisas, mas está sendo usado 10%, 5%, 15%. Por quê? Porque a totalidade para ser usado essa máquina chamada você, esse poderio todo chamado você, tem que ter conhecimento. Então, irmãos, tem que conhecer o modelo de operar. E muitas vezes a gente fala, Deus, eu quero, Senhor, eu quero avançar, mas eu não me conheço, não conheço a Deus, não sei como Ele opera, e aí eu vou esperando a coisa acontecer. Então, irmãos, a chave que destrava o crescimento é o conhecimento. Primeiro de Deus e depois da sua área específica. Quem aqui, de verdade, irmão, sem falsa modéstia, acredita, rapaz, eu posso ir além. Não, eu tenho potencial mesmo. Eu vou te falar, eu já vi gente fazendo tal coisa aí, fazendo coisa assim, coisa assado, mas, rapaz, Deus me deu um potencial também que eu posso conseguir. Irmãos, é natural. E eu tenho certeza que você pode mesmo fazer muito melhor que muita gente está fazendo. Eu tenho certeza disso. Qual que é o problema, então, que você não vai lá e faz? Porque tem potencial. Você sabe que tem potencial, e tem mesmo. Mas por que, então, você não vai lá e faz? Eu não vou lá e faço. Já pensou nisso? Eu fico pensando, irmãos, muitas vezes eu vejo alguma pessoa fazendo alguma coisa, eu falo, rapaz, eu consigo fazer isso. Só que aí vem aquela questão, né? Ah, não, mas eu estou ocupado com outra coisa. Ah, não, mas depois eu faço. Eu vou ver o que eu faço depois. Então, irmãos, o problema é, nós sabemos que podemos, temos de fato potencial, mas como a gente não conhece o propósito de Deus na nossa vida, a gente fica perdendo tempo com outras coisas. Nós estamos fazendo um monte de coisas, que talvez não é aquilo que Deus chamou para você fazer. E aquilo que você desenvolveu um potencial poderoso, você ainda nem começou a fazer. Você sabia que talvez aquilo que Deus vai te usar de maneira poderosa, você ainda nem começou a fazer? Está longe de fazer. E de repente você pode amanhã estar no jornal. Pensa, fulano de tal descobriu a cura para tal doença. E pode ser você. Por que não? Pode, mas você nem sabe, porque falta conhecimento. Primeiro de Deus, e depois dessa área específica na sua vida. Irmãos, isso é muito interessante. Não sei se você pensa nisso, eu penso nisso direto. O que ainda Deus tem para mim? O que eu tenho que aprender para poder ter? O que eu ainda não sei, que eu ainda não conquistei? E vai ser assim sempre. Você vai perceber que grandes líderes, em qualquer área, o que eles têm de diferente? Conhecimento. Eles conhecem o que eles fazem, conhecem o que eles apresentam, eles têm convicção do que eles estão fazendo, eles dominam uma área específica, e aí parece fácil. Mas o que é fácil, na verdade, não é fácil, é porque tem conhecimento, em qualquer área. Então você precisa conhecer. Agora, se você sente que tem potencial de crescer, se você agora sabe que tudo que você não tem, porque falta algum tipo de conhecimento, por que então não avançar e ir além? Primeiro, falsa percepção de controle e conformismo. Falsa percepção de controle. Não, eu sei que eu posso ir além, mas eu estou tão bem onde eu estou, está tão confortável que eu vou ficar conformado. E eu vou te falar um negócio, irmãos. E talvez alguns aqui já experimentaram isso. A vida é tão, né, a Bíblia fala em Mateus 6 sobre isso, 6,33, que a vida é muito frágil, que o homem não tem controle de nada. E aquilo que parece controlado, de uma hora para outra, pode perder todo o controle. Em qualquer área. Em qualquer área. Já vi casamentos que falavam, uau, esse é o casamento do século. Né? É o modelo de homem e de mulher, e de repente separa. Mas o que foi? O que foi? É porque existia ali uma falsa percepção de controle e conformismo. A percepção, não, está tudo dominado. Não, eu sei fazer, está tudo certo. Opa, essa falsa sensação de controle
não te deixa avançar. E aí você pensa, não, mas como está tudo certo, eu não preciso ser tão romântico assim. Está tudo dominado. Como está tudo certo, eu não preciso mais fazer isso para ela ou para ele. Não, mas está tudo bem. Não, lá em casa, nosso casamento está ótimo. Falsa sensação de controle e de conformismo. Olha se fosse diferente. Olha, eu sei que está bom, mas eu conheço a Deus. E eu sei que Deus quer fazer de mim um modelo muito melhor. Então eu vou ser um esposo melhor. Eu vou servir mais minha esposa. E vice-versa. Agora eu conheço ele também, conheço a minha esposa. E como eu conheço ela, eu sei que ela gosta de dizer, eu vou fazer isso. Mas, irmãos, como eu paro de conhecer, como eu paro de me envolver com o crescimento, eu me estagno e eu não consigo avançar. Eu não consigo crescer por essa falsa percepção de conforto. Isso é no casamento, mas também em qualquer área, na área profissional. Não, já alcancei o ápice. Ei, como assim? Você alcançou o ápice? Se agora que tem só, sei lá, 50 colaboradores na sua empresa, tem empresa que tem mais de 1000. Como é que é o ápice com 50? Não, agora eu já estou bem, estou andando de carro 2022. Tem gente andando de carro 2027 já. Então ainda tem mais. Não, agora eu estou bem, agora... Não, irmãos, essa falsa sensação de domínio não te faz crescer. Então esteja grato, eu sou grato a Deus, amém, glória a Deus. Estou grato a Deus, mas Deus, se tiver mais, estou aqui. Em qualquer área. Não, agora eu já tenho 2 células, glória a Deus, eu sou até líder. Ué, calma, você podia ter 20. Você podia estar sendo um evangelista pregando a palavra no mundo inteiro. Então, essa falsa sensação de conforto e controle e conformismo te estagna e não te faz crescer. Então, lança isso fora. Fala, Deus, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero estar movimentando, eu quero estar fazendo, eu quero estar acontecendo. Eu não quero estar parado. Eu quero o novo de Deus. Eu quero experimentar mais que o Senhor tem para mim. Porque, irmãos, por melhor que você esteja, tem espaço para melhorar. E outra coisa, essa questão de conformar te faz perder o melhor de Deus. Te faz perder o melhor. Porque não sei se você já viu uma frase, né? O tá bom é inimigo do tá ótimo. Não, tá bom. Se for goiano, fala, tá bom. Mas tá bom. Não. Deus, glória a Deus por isso. Mas como é que é para avançar? Irmãos, eu vi um videozinho, eu achei tão interessante. Era uma escada, e a escada era grande, e aí tinha umas pessoazinhas pequenas querendo subir a escada. E aí mostrava o seguinte, a escada é um nível, né? Tem o primeiro nível da escada. Se não tivesse uma barreira, a pessoa continuaria nesse nível até o resto da vida. Aí imagina que aqui é uma escada, né? Aí aqui a pessoa está vivendo a vida dela, aí tem uma barreira. A barreira é exatamente o que vai fazer ele fazer força para poder subir para um próximo nível. E aí ele vai andando. Se não tiver outra barreira, ele vai ficar o resto da vida nesse nível. Tranquilo. E vai embora. Mas não cresce, não avança, não tem novidade de vida, não avança. Então, quando tem uma situação de aparente empecilho, dificuldade, é exatamente ali o momento que Deus fala, opa, hora de crescer. Hora de avançar. Eu achei isso tão interessante. E a gente também é assim, você pode escolher ir para outro nível ou não. Continuar nessa mesma plataforma ou querer subir de nível. E você imagina, muitas vezes para subir de nível tem que fazer o quê? Conhecer. Eu só posso mudar de nível se eu conhecer alguma coisa nova. Senão o nível é o mesmo até o final da minha vida. Então eu preciso, irmão, estar agradecendo a Deus pelo que Deus já fez, mas buscando o próximo nível. Outra coisa que te impede de crescer, frustrações. Né? Irmãos, nós estamos numa guerra diária. Todo dia é uma guerra. E é mesmo, a nossa vida, irmãos, não é fácil, não. Todo dia tem uma situação para você vencer. Tem uma situação para você lidar no trabalho, na faculdade, em casa, com o filho, com o pai, com a mãe, com a cidade, com o dia que choveu, o dia que não choveu. Toda hora tem problema. Só que isso vai acumulando frustrações na nossa vida. E aí tem 2 tipos de pessoa. O que aprende com a frustração e fala, opa, problema veio, eu não venci, porque eu não sabia como vencer, mas agora eu conheço a Deus, eu conheço o problema, eu adquiri conhecimento, fui para outro nível,
Já sei como subir a escada. E ele vai subir e vai embora. Mas tem outro tipo de pessoa que fica o resto da vida. Ah, não, mas foi forte demais. Nossa, mas me machucou demais. Não, mas doeu demais. Não, mas agora eu não consigo, não. Se for goiano, não dou conta, não. Agora não dou conta mais, não. E você continua no mesmo nível. Mas deixa eu te falar, irmãos, a frustração ela vai ter na sua vida e na minha também. É normal, é natural. Como eu falei agora há pouco, eu não conheço ninguém, não conheço nenhuma pessoa que nunca se frustrou. E faz parte da nossa vida. Mas quando a frustração vir, se você conhecer a Deus, você fala, opa, eu conheço o modo que Deus opera. Olha lá a escada de Deus na minha vida, glória a Deus. Agora eu vou subir mais um nível. Sei lá, eu já falei isso aqui algumas vezes, foi 2018, 2019, eu estava com uma equipe de 30 pessoas trabalhando lá em Minasul, no loteamento. E aí, irmãos, lá longe, daqui lá 500 quilômetros, um lugar diferente para mim, não conhecia lá. Eu estava lá e lá eu perdi toda a minha equipe. Todo mundo, eu voltei para Goiânia, só eu e a secretária da empresa. Aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Porque quem vende é a equipe que vende, não é eu que vendia. Falei, estou enrolado, acabou tudo. E tinha que pagar aluguel, pagar água, energia, a despesa do lançamento. Falei, misericórdia, acabou o meu negócio. E era o que? Era um degrau, só que era um degrauzão, assim, desse tamanho, assim, eu acho. E eu olhei aquilo e falei, o que eu faço agora, irmãos? Que desespero. Assim, a segunda-feira que eu cheguei no trabalho, tudo, né, todo dia era lotado de gente, igual a Bolsa de Valores, aquele tanto de gente entrando e saindo. De repente não tinha ninguém lá. E aí a secretária, tem que pagar o aluguel, pagar não sei o quê, pagar. Eu falei, misericórdia. Irmãos, eu sei que mais ou menos em 3, 4 meses, já estava em outro lugar, já instalado, estava vivendo outra realidade. Dentro de um ano, mais ou menos, eu tinha recuperado tudo e cresci poderosamente. Agora, se aquilo não tivesse acontecido, eu estaria onde? No mesmo lugar de 2018. Porque estava confortável, estava bom, estava tranquilo, estava favorável, estava de boa. Mas quando veio o problema, eu não sabia o que fazer, eu precisei avançar. Mas se acontecer hoje, eu já conheço. Opa, modo operante de Deus. Veio o problema, aí eu vou fazer assim, ó. Será o que vem por aí? Vai ser algo grande. Porque é assim, irmãos. E Deus vai mover de um jeito, mover de outro, vai colocar na sua mão ferramentas, colocar pessoas, fazer conexões, e vai te colocar em outro lugar. Mas se você conhecer a Deus, você vai em paz, senão você vai sofrer com isso. E a frustração, irmão, vai te levar para esse nível de conhecer o processo que Deus opera, ou ficar preso naquilo. E é tão interessante que essa pessoa que lá em 2018 me fez perder toda a equipe, hoje trabalha comigo. Irmãos, é a mesma coisa. Tranquilaço, de verdade. Eu até, quando vejo ele, fico alegre. Eu olho para ele, quando eu vejo ele, é um memorial de crescimento. Deus usou esse homem para me fazer crescer. Eu estava com ele ontem eu estava com ele. E ele abraçou, ele fala, fala chefe. Eu falo, fala, tudo bem? Porque eu ainda continuo sendo chefe dele até hoje, olha que interessante. E de outra maneira, hoje até superior, irmãos. Então tem a ver comigo, porque no dia que aconteceu, foi difícil, foi complicado. Mas Deus moveu, e Deus continua movendo. E ele está abençoado também hoje, prosperou mais ainda ele. E eu também. Então no final, todo mundo está crescendo. Porque Deus tem melhor para todo mundo, irmãos. Deus tem para você, tem para o seu amigo, para o seu inimigo também. Olha para quem você acha que não deve prosperar. Tira da sua cabeça e fala, Deus, abençoe ele também. Deus abençoe ele também, abençoe ela também. Porque isso vai te fazer, irmãos, ir para outro nível. Não guarde a frustração. Como a gente falou agora, Elias estava no monte, lembra? Elias estava fazendo e acontecendo. Orou, Deus moveu. De repente, para a caverna. De repente frustrado, de repente com medo, deprimido. E aí, acontece na nossa vida. Mas quando eu pego a frustração e vou para o processo de crescimento, isso acontece. É tão interessante, até anotei aqui, ó. Muitas vezes, sabe que a gente não cresce? A gente é muito perfeccionista. Não tem que ser perfeito, irmãos. Deixa eu te falar para o seu negócio. Antigamente, quando você fazia entrevista de emprego, era um grande atributo. O que você tem de bom? Sou perfeccionista. Isso era bom. Hoje você falar isso, você não é contratado. Hoje perfeccionista já é ruim.
Por quê? Porque o perfeccionista, primeiro, ele nunca faz nada, porque está esperando a hora certa. Não, se não for o copo de cristal, eu não quero. Só se for de cristal. Não, se não for... Não, mas se não for assim, não... Deixa eu te falar. Outra frase para você. Vai fazendo e aprendendo. Eu faço enquanto aprendo e aprendo enquanto faço. Pronto. Não sei fazer, mas quero. Não conheço, mas eu quero. Então você vai fazendo e aprendendo. Então, irmãos, muitas pessoas são frustradas porque não têm o perfeito e eles nunca fazem o mais ou menos para poder chegar no perfeito. Ele fica sempre parado. Nunca ele avança, nunca ele faz. Não, eu só vou jejuar se for 10 dias seguidos na água e no pão. Não. Começa com o primeiro dia, ué. Não, só quer liderar se for uma célula com 50 pessoas. Não, começa com uma pessoa só. E aí, irmãos, muita gente fica preso nisso, nos detalhes. Não, mas você viu aquele detalhe? Nem vi detalhe. Qual que foi o geral? Me fala do geral. O que está acontecendo no geral? Não, você viu o culto? Foi tudo uma bênção, mas... Não, irmãos, tira o mais. Foi tudo uma bênção, ponto final, bora. Porque isso vai te fazer o quê? Ter uma visão que Deus tem de você, potencial, pode ir além. Não está perfeito, mas você está fazendo. Não está pronto, mas estou fazendo, estou crescendo, estou aprendendo. Isso é importante. 3, irmãos, espírito de pequenez. Ah, não, mas até onde eu cheguei está bom. Ah, não, mas da onde eu vim e ter o que eu tenho, top, tá bom, irmãos. Deixa eu te falar, se Deus investiu na sua vida, até onde você está, que foi a parte mais difícil, porque, irmãos, o começo da vida do homem e da mulher é difícil. Mudar o coração desse homem é difícil. Mudar a mentalidade é difícil. Mudar a mente é difícil. Aí você está um homem de Deus, crescendo, avançando, prosperando, rompendo. Agora que é a hora de você crescer. Agora que é a hora de você prosperar. Já lidera uma célula, glória a Deus, agora é hora de liderar 10. Porque, irmãos, é muito mais difícil liderar uma célula do que 10. A primeira que é mais difícil. O primeiro momento é mais complicado. O primeiro ano do casamento é mais difícil. Os outros são melhores. Você começa a conhecer, lembra? O conhecimento muda a situação. Você começa a conhecer a pessoa. Então, irmãos, para com isso. Se Deus investiu em você até agora, vai mais. Busca a totalidade. Eu tive a revelação disso há pouco tempo atrás. Eu sempre costumo anotar as coisas, mas anoto tudo. E eu tenho uma planilha de quando eu comecei a trabalhar. Comecei a pastorear. Comecei a fazer tudo mesmo que eu tenho anotado. Tudo anotado. E eu falava assim, lá no começo, Deus, eu quero que o Senhor me coloque até tal lugar. Quase igual o Fauler orou agora há pouquinho. Quase igual você, Fauler. Deus, eu quero tal coisa. Deus, quando tiver tal coisa, eu vou estar abençoado e está bom. Irmãos, e Deus é tão poderoso, que Deus me deu o que eu pedi muito precocemente. E eu fiquei com uma crise interna. Eu falava, e agora? Porque o que eu pedi, Deus me deu. Agora eu tenho que parar aqui. E aí eu ficava com aquela luta, mas eu não posso parar. Mas eu fiz um compromisso com Deus. Mas eu não posso parar. E aí, irmãos, eu tive revelação de uma coisa interessantíssima. Quando Deus investe na vida de alguém e faz essa pessoa mudar de vida, né? A Bíblia fala que Deus nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. O transporte é complicadíssimo. Mas quando você pisa no reino de luz, aí é que começa. Aí é que você está pronto. E Deus falou comigo, olha, o que eu investi na sua vida para chegar até aqui, que foi o mais complicado, agora vai ser muito mais rápido. Pode crescer e avançar poderosamente. Então, irmãos, lança mão desse espírito de pequenez. Não, irmãos, eu quero ir longe, eu quero ir além, eu quero glorificar o nome de Deus. Se é para ser, eu vou ser o melhor. Se é para fazer, eu vou fazer o melhor. Se é para ter uma célula, eu quero ter 10. Se é para ter supervisor, eu vou ser um pastor. Se é para ser um pastor, eu vou ser um bispo. Se é para ser um bispo, eu vou abrir 20 igrejas. Se é para ter uma empresa, eu quero ter 2. Quero ter 5, quero ter 10. Porque deixa eu te falar, o conhecimento que você adquire lá atrás, o início que é complicado. E depois a coisa acontece. Depois já tem uma capacitação na sua vida. Depois o potencial já foi movido. Já está pronto para você crescer e avançar. Por isso, não pare de sonhar. Não pare de insistir no seu propósito. Porque talvez já fez tanta coisa, e agora está perto de conseguir. Você fala, vou parar. Não pare.
Porque todos esses anos de conhecimento, de investimento, de estudo, de oração, de jejum, te levou até aqui. E daqui para lá, está mais fácil, irmãos. Já caminhou um pedaço muito grande da jornada. Agora é só conhecer mais, entender mais de Deus e avançar. Porque Deus vai abrir as portas para a sua vida em nome de Jesus. Porque nele somos mais que vencedores. E eu gostaria de orar com você nessa noite. Que você ficasse de pé agora. E eu vou recitar alguns versículos que fala exatamente da visão de Deus para você, daquilo que Deus tem para nós como igreja, daquilo que Deus já fez na nossa vida. Porque a quarta circunstância que não te faz crescer é uma visão limitada. Essa visão de só ver com a vista. E ver com a vista, irmãos, é ver a circunstância. Agora, enxergar com a visão de Deus é ver além da circunstância. Tem um texto poderosíssimo que está em Reis 13. A Bíblia fala que Eliseu estava ali numa guerra tremenda. E tinha com ele ali o moço dele, uma pessoa que ajudava ele, o auxiliar dele. E ele não conhecia, não tinha como ver que eles estavam cercados de uma guerra. E a oração dele é o seguinte: olha, Deus, abre os olhos dele, para que ele veja o que eu estou vendo, para que ele conheça o poder do Senhor. A Bíblia fala que quando aquele homem teve os olhos abertos, ele viu, irmãos, uma grande quantidade de anjos que cercava o exército do inimigo. Quando ele teve conhecimento daquela visão, ele creu que Deus ia mover. Então, o que impede o nosso crescimento é ter uma visão limitada. É só olhar a circunstância, é só olhar o natural. Mas ore a Deus para que Deus possa te dar, irmãos, o sobrenatural, para que Deus possa te dar uma visão de águia, que você possa ver muito além. Eu quero que você ore nessa noite, enquanto eu recito esses versículos aqui, que você possa encher seu coração de fé. Vamos orar? Quando você ora, eu quero ler isso aqui, que você possa ouvir esses versículos e acrescer cada palavra aqui na sua oração em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te glorificar por essa noite. Queremos, ó Pai, declarar que estamos prontos para crescer e muito mais além do que já somos e temos. Nós declaramos, ó Pai, um ano de 26 poderoso, grande, abençoado. Porque Deus, em Salmo 8,5 a Bíblia diz que fizeste, no entanto, por pouco menor que Deus, o homem, e de glória e honra nos coroastes. Deus, a Bíblia fala que o Senhor nos fez um pouco menor que o Senhor. Nós somos seres divinos também. Temos, ó Pai, o poder que o Senhor tem dentro de nós, através do Espírito Santo, e podemos ir muito mais além. Deus, lá em Filipenses 4,3 a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em Efésios 3,20 a Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e sonhamos. Senhor, nessa noite, faça mais. Senhor, alarga nossa visão. Senhor, move nossos pés para ir em direção ao crescimento em nome de Jesus. Deus, em Efésios 2,10 diz: porque somos feitura de Cristo, para boas obras fomos criados. Senhor, nós somos filhos do Senhor. Senhor, nós somos feitura sua, e para as boas obras fomos criados. Nos faz fazer boas obras, nos faz avançar, nos faz crescer, nos faz prosperar, nos faz avançar. Deus, a Bíblia diz, em 1 Pedro 2,9, que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Deus, nós somos o teu povo, e como teu povo nós vamos crescer, vamos prosperar, vamos avançar, vamos dominar, vamos subjugar. Deus, a Bíblia diz para em Gênesis 1,28 que o Senhor fez o homem e o colocou na terra com, Deus, o propósito, Senhor, de dominar, de crescer, de frutificar. Então, Deus, nessa noite nós liberamos sobre nós, igreja, o crescimento do Senhor. Meu irmão, nessa hora toma posse aí do crescimento espiritual na sua vida. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa. Você é homem de Deus, uma mulher de Deus. Você pode orar.
e pode ver os sinais do céu se manifestar na sua vida. Você pode clamar e Deus pode responder. Você pode mover os céus em oração e as coisas podem acontecer. Você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Na sua vida, nessa hora, nós destravamos o crescimento espiritual em nome de Jesus. Receba na sua saúde o crescimento na sua saúde. Deus, gere sobre esse homem e essa mulher saúde, 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 vigor, força, ousadia, que ele possa correr e não se cansar, que ela possa sonhar os sonhos do Senhor, que ela possa ter vigor para ir mais além. Deus, nessa nós liberamos crescimento espiritual. Pai, que possamos liderar mais células, que possamos discipular mais pessoas, que possamos, Pai, ser modelo na terra. Deus, os cristãos são modelo da terra. Senhor, eu quero abençoar os teus filhos nessa hora em nome de Jesus, com toda a sorte de bênção. Eu declaro, Pai, sobre ele, Pai, Josué 1:8, que diz: não fui eu que te ordenei ser forte, ser corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, seu Deus, é contigo por onde você andar. Aleluia. Marcos 9:23 diz: tudo pode ao que crê. Tudo você pode se você crer, meu irmão. Que nessa noite o Senhor possa colocar no seu coração um espírito inabalável de fé, capaz de te levar a lugares que você nunca sonhou ou imaginou. Que nessa noite possa surgir no seu coração o desejo de potencializar todo o propósito que é na sua vida. Que você possa ser conhecido ou conhecida como aquele e aquela que tem um potencial e que explora esse potencial. Não deixe morrer em você o potencial de Deus. Nós queremos nessa noite declarar sobre a sua vida toda a sorte de bênção. Você será abençoado ao entrar e ao sair. Você será abençoado, abençoada. O que você fizer vai prosperar. Onde a sua mão tocar vai acontecer. Onde você pisar, você te dará por herança. Receba ousadia, receba poder. Ser tua bênção, ser tua bênção. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.